Amém, meus irmãos? Amém. A todos no Pai de Jesus. Que se pudesse colocar de pé e fazer de Deus por esta noite, fazer a leitura da revista EBD, Louvado seja Deus, lição número 3, 19 de outubro de 2025. Quantos estão com a revista? Glória a Deus. Textual, irmãos. Lição 3. Na minha revista é página 18. Isso é de vocês aí. Glória a Deus. Tem uma revista ali ainda da irmã Fátima. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quarto trimestre, irmãos. Vamos um ensino excelente aí que vai falar sobre o corpo. E esse ensino está desde a primeira lição. Eu acredito que o semestre inteiro vai ser dessa forma. Louvado seja Deus. Lição número 3, todos acharam? Amém. Olha, irmãos, o estudo vai ser o corpo e as consequências do pecado. Lição número 1 vai dizer da perfeição à morte. A lição número 2, a responsabilidade humana. A 3, do abatimento à glorificação, ou seja, da queda à perfeição. Textuário: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tornado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, verso 19. Verdade prática. Verdade prática. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Aleluia. Leitura diária, irmãos. Tudo aqui é importante, irmãos, inclusive a leitura diária. Segunda-feira, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Terça-feira, 1 Coríntios 6, 18. A prostituição é um pecado contra o corpo. Quarta-feira, 2 Timóteo 3, 13. Os homens maus vão de mal para pior. Quinta-feira, Efésios capítulo 6, verso 4. A educação e o cuidado dos pais em relação aos filhos. Sexta, 1 Timóteo 5, 23. Estamos sujeitos às enfermidades. Sábado, Jó 19, 25. A confiança de Jó em meio ao sofrimento. Leitura em classe, irmãos. Todos já sabem que é um processo, nós vamos fazer versículo a versículo sucessivamente. Gênesis capítulo 3 e Eclesiastes capítulo 12. Gênesis 3, 17 diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 12, capítulo, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Marute. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua,
se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Versículo 5, quem está acompanhando? Como também quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, nessa lição nós vamos destacar as consequências do pecado sobre o corpo humano, conforme a perspectiva bíblica. Louvado seja Deus, apresentando ao abordar temas como sofrimento, envelhecimento e esperança na glorificação. Nós sabemos, irmãos, que o pecado ele é uma doença da alma. Uma doença da alma, como nós somos em tríplice unidade. Quando nós aprendemos na lição anterior, quando uma dessas partes adoece todo o corpo. Então, quando a doença da alma, chamada pecado, adoece, também adoece o nosso corpo e também adoece o nosso espírito. Nós vamos aprender também, irmãos, sobre aquilo que plantamos, que chama-se semente, e sobre aquilo que nós colhemos, sobre a permanência do corpo nessa terra, irmãos. Quando nós enfraquecemos durante a nossa vida, o tempo vai passando e o cansaço chega, irmãos, com os anos. A palavra que nós temos diz acerca do cansaço, do escurecimento das vistas, quando a janela se fecha, é tudo consequência do pecado. Aqui vai dizer, palavra-chave, pecado. E eu pergunto para a classe: pecado é semente ou é fruto, irmãos? Quem responde? Pecado, irmãos, é semente. O fruto do pecado é a morte, pois Paulo disse que o fruto do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte, irmãos. Introdução, todos podem acompanhar. Louvado seja Deus. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, do verso 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Nós sabemos que quando o homem desobedeceu a Deus, também veio com ele parte boa e parte ruim. Ele veio uma parte boa do conhecimento do bem, que ele se aprofundou mais, também veio a parte do conhecimento do mal, onde o homem passou a possuir raiva, onde o homem passou a irar-se, onde o homem passou a perder a aparência de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas isso foi lá no Éden, no primeiro Adão, no homem que Deus fez com a sua aparência. E isso, irmãos, não era só a aparência física. O homem se parecia com Deus em todos os aspectos, mas quando entrou o pecado no mundo, o homem perdeu também parte dessa aparência
de Deus. E aí nós começamos a sentir até ódio uns dos outros, né? Mais na frente, Jesus vai dizer que nós precisamos amar o nosso próximo como nós mesmos. Ou seja, irmãos, nós passamos a deixar de ter a essência de Deus, deixamos de executar o amor. Louvado seja Deus, que esse é um dom excelente, segundo Paulo. Nossa primeira lição vai falar da perfeição à morte. Louvado seja Deus. A certificação divina. Quem vai ler? Mandeis. Abre aí em nome de Jesus. Salve. Glória a Deus. A perfeição à morte? Da perfeição à morte, é a primeira lição. A santificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina, fazer parte da natureza divina, o próprio Deus. Após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra, e eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original, afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo. Assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Glória a Deus. Irmãos, só para provar aqui o que eu acabei de falar sobre o Deus fazer o homem com a sua aparência, a Bíblia vai dizer que Deus, ele vinha toda tarde falar com o homem. E esta fala aqui, irmãos, não era na teofonia, eu já falei isso aqui, volto a repetir, irmãos, era presencial. Então o homem, ele podia suportar a presença de Deus, diferente depois da queda do homem. A Bíblia vai dizer mais na frente que Moisés viu Deus de costas, porque se ele visse de frente, ele morreria, irmãos. Tanto é que depois do pecado, quando Deus veio visitar Adão se escondeu mais, porque a presença de Deus o constrangia. Louvado seja Deus. Na lição aqui, a irmã dele acabou de ler, vai dizer assim, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. Isso foi Deus. E eis que era tudo muito bom. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que Deus fizera era tão bom que, voltando ele a analisar toda a sua obra, não achou nada que o reprovasse, né? Uma obra perfeita. Aí o inimigo das nossas almas, ele foi lá e corrompeu a obra das mãos de Deus. E com essa aceitação do homem, até os dias de hoje nós padecemos em um pecado que nós não podemos nos livrar dele, por mais que nós tentamos, irmãos. Vivemos sempre no pecado, vivemos sempre, irmãos, pecando todos os dias, vivemos sempre acometidos dessa enfermidade da alma que causa separação entre nós e o nosso Deus. Nunca mais o homem pôde restabelecer esse encontro com Deus presencial. Depois disso, o homem vive sempre tendo contato com Deus através de profetas, no começo lá pelos sacerdotes, depois profetas, enfim, até nos dias de hoje, no nosso contato com Deus é apenas espiritual, através da oração, através da sua fala entre o seu povo dentro da igreja. Presencial, nós não temos mais essa capacidade de falar com Deus, irmãos, pois nós tornamos matéria inferior após a queda. Louvado seja Deus. A lição tópico número 2, o pecado e a dor. Quem vai ler essa lição 2? Posso ler, pastor? Amém. Pecado e dor. A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos.
Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda do caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Glória a Deus. Irmãos, só para vocês entenderem o tanto de mal que faz o pecado para a nossa vida. Quanto mais nós aprofundamos no pecado, mais nós adoecemos. E essa doença, irmãos, ela é contagiosa. É como você chegar em um lugar e você começar a rir, a sorrir. Outras pessoas que estão perto vão começar a rir também, mesmo sem saber o que está acontecendo. Quando você é acometido de muito pecado, irmãos, é criado na gente ira, sentimento que você chega ao conversar com uma pessoa, com outra pessoa, logo você contagia aquela pessoa também daquele sentimento de ira. É como você chegar e conversar com outra pessoa e você começar a falar mal, daqui a pouco aquela pessoa também já vai estar com raiva da outra pessoa que você está falando mal. Quantos estão entendendo? Irmãos, são sentimentos que é transmitido, irmãos, de pessoas a pessoas, são consequência do pecado. Louvado seja Deus. Traz também como? Traz experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Ou seja, como eu falei na lição passada e volto a repetir, quando uma área da nossa vida é afetada, todas as áreas, irmãos, também é afetada. Como a gente às vezes leva uma topada, machuca o dedo, o corpo inteiro sente. Então aqui quando por exemplo, se a nossa alma é cometida na enfermidade, o espírito vai sentir e o corpo vai sentir. Da mesma sorte, quando o corpo sente, todas as áreas sentem, irmãos. Então as dores emocionais é cometido pelo pecado. E o escritor está nos alertando que nós podemos não nos livrar dessa prática, mas diminuir. Quanto mais nós diminuirmos essa prática, mais nós temos uma vida perto do Senhor, mais nós temos uma vida, uma convivência com o nosso Deus mais forte. Louvado seja Deus. Até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Gênesis 3:19. Deus, irmãos, Ele não fez o homem para a morte. Tanto é que mesmo depois da queda, você vê que os primeiros homens, depois da queda, eles viveram muito tempo ainda em relação a hoje. Você vê Matusalém, 900 e tantos anos, quase 1000 anos, e tantos outros que viveram muito tempo. Daí para cá nós só enfraquecemos como consequência do pecado. Deus, Ele não tem prazer na morte das pessoas, mas Deus, Ele se alegra em abençoar as pessoas. Então aqui o homem morreu por uma desobediência, quando Deus, Ele recomendou para que o homem não desobedecesse, não comesse daquele fruto. Então o homem foi lá e comeu. Quando Deus veio falar com Adão, cobrando ele, Deus não foi culpar a mulher. Deus cobrou a ele dizendo: por que comeste, por que confiou na fala da tua mulher, fosse castigado. Ou seja, irmão, tanto o castigo quanto a salvação é individual. Exemplo, se a mulher comesse do fruto e Adão não comesse, apenas ela pereceria, igual nos dias de hoje. Como eu estou na presença de Deus, agradando a Deus, eu tenho posse da graça. Essa graça não pode ser transmitida a outra pessoa. Todos nós sabemos que cada um precisamos fazer por a nossa parte de assim se achegar a Deus, irmão. Então tanto a graça quanto a condenação é individualmente. Louvado seja Deus. Irmão Márcio, está com a revista? Não. Então leia. O 3, Vasco. Velhice, autenticidade e gratidão.
dentro do grave quadro do adoecimento mental que marca a sociedade de hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamento incompatível com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Amém. Glória a Jesus. Aqui continua falando ainda, irmãos, da doença, da enfermidade, essa tal de depressão, que muitas pessoas são acometidas, irmãos. Nós sabemos que é doença puramente espiritual. Quando o escritor aqui está falando sobre essa doença aqui da velhice, que as pessoas não aceitam, com esse nome aqui, bom de falar, como o irmão acabou de ler, gerontofobia, irmãos, muitas pessoas não aceitam. Tem pessoas que até se ofendem quando chama de velho. Lá na minha casa, até na congregação do Guaraú, lá todo mundo só me chama de velho. Em casa, os filhos só me chamam de velho. Para mim é normal, é consequência dos anos vividos, né? Mas tem pessoas não, que se ofendem, não aceita que já viveu alguns dias, não aceita que já passou por muito tempo e acaba, irmãos, se ofendendo. Louvado seja Deus. Um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Ou seja, irmãos, tem as suas vantagens da pessoa ser idoso. Primeiro, que a pessoa adquire experiência, conhecimento, né? E só adquire conhecimento e experiência com o passar do tempo. Ninguém nasce já sabendo de tudo. Ou seja, o aprender é coisa que você nasce aprendendo e morre aprendendo. Então, quando você é velho, tem a tendência de você ter um pouco mais de experiência do que quem é jovem, irmãos. Louvado seja Deus. Negação dessa fase da vida é começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Louvado seja Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa vida. Paulo diz lá que quando ele era menino, ele se comportava como menino, e assim ele faz várias comparações. Quando é menino, a tendência mais é brincar. Quando você é adolescente, você começa a mudar. Quando você é velho, acabou essa brincadeira, você solto, né? Então, quando alguém brinca com você, às vezes até você nem gosta, porque não é mais o seu tempo de brincar. O ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. É o que nós estamos aprendendo. Louvado seja Deus. Lição 2: responsabilidade humana, corpo e livre arbítrio. Quem vai? Glória a Jesus. A responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio. Como consequência da sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado.
Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Glória a Deus. É o que eu falei um pouco antes, irmãos. Mas, apesar de o pecado ser desfigurado a imagem de Deus, é o que eu falei, que Deus criou homens à sua imagem, à sua semelhança, mas com o pecado, o homem perdeu essa parte boa que ele tinha, a inocência, ao contato direto com Deus. Aí ele tem uma sabedoria extrema a ponto de, como Adão, nomeou o nome de cada animal, olhar para o animal e dar um nome característico com aquele animal. Isso é sabedoria de Deus. Sabedoria esta que o homem perdeu parte dela com consequência do pecado, sendo desfigurado aí a aparência de Deus, uma boa parte da aparência de Deus do ser humano. Enquanto a Caim, louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu acho que o irmão leu, que fala sobre Caim. Louvado seja Deus. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, quando no primeiro sacrifício lá que foi feito de Caim e Abel, talvez o sacrifício de Caim não foi aceito, aliás, talvez não, eu digo propriedade, não foi aceito por conta do seu interior, não pela simplicidade da sua oferta ou não. Porque lembra da oferta da viúva, onde os ricos depositavam muito dinheiro e a viúva chegou lá com aquelas moedas que, comparando a oferta dos grandões, era a melhor que tinha, e Jesus se atentou por aquela oferta. Ou seja, não era pela simplicidade da oferta de Caim ou pela simplicidade da oferta de Abel, e sim pelo seu interior. Muitas vezes, irmãos, nós não temos condições de ofertar alguma coisa ao Senhor. Às vezes, até no financeiro, até você tem, porém, o seu interior não está em paz com Deus, então não será recebido, como foi a oferta de Caim, que não é nem o caso dessa mensagem nesta noite, né? Aí Caim gerou ódio, consequência do pecado, e levou a ele a cometer o primeiro homicídio relatado na Bíblia. Louvado seja Deus. Lição de número 2: a potencialização do sofrimento. Louvado seja Deus. Irmã Nery, vamos trabalhar. As consequências naturais e correntes do pecado original, o corpo também sofre o impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. Natureza pecaminosa é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instigou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e depende de cada vez mais um vigilante amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Glória a Deus. Mais uma fala aí acerca do pecado e do sofrimento. A potencialização do sofrimento ocorre pelas obras da carne. Quando fala aqui, irmãos, das drogas, isso é obra da carne, que traz sofrimento, irmãos, terríveis. Quantos relatos a gente vê de pessoas, de famílias que vivem destruídas por conta das drogas?
são alimentos da carne, onde os homens encontram prazeres momentâneos que levam à destruição do físico, não só dele, mas das pessoas que lhe cercam, das pessoas que estão no seu convívio. Louvado seja Deus, também sofre por conta das drogas. Louvado seja Deus. Satanás, a antiga serpente, e louvado seja Deus, instilou no coração humano. É sempre ele, irmãos. Como ele começou lá no Éden, ele não parou. Ele foi até Deus falar de Jó, alegar sobre que Jó não blasfemava contra Deus, porque Deus, de certa forma, mimava Jó com muitos bens. Vocês não conhecem a história. E até nos dias de hoje, quando você vê uma família, irmãos, em total desavença, pode ter certeza, ali tem a obra dele. É ele que instila no coração das pessoas o ódio, para que as pessoas pequem uns contra os outros, cometam pecado contra o corpo, pecado contra Deus, pecado contra o Espírito Santo, que este não tem perdão. Muitas vezes você peca contra o corpo, você tem a oportunidade de você se redimir daquilo. Você peca contra Deus, pedindo perdão, Deus é misericordioso para perdoar. Mas aquele que é responsável por consolar, aquele que é responsável por nos convencer do pecado e da justiça, contra este, irmãos, não tem perdão. Então quem pega contra o Espírito de Deus, não há perdão para essa pessoa. E o inimigo das nossas almas nos faz acometer esse tipo de pecado, de também contra Deus. Louvado seja Deus. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de uma vigilância amorosa e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Provérbios 3:12. Quanto às nossas famílias, quanto às nossas crianças, irmãos, é necessário que nós tenhamos como é que eu posso dizer, nem só paciência, irmãos, mas é muita sabedoria, porque esses, além de serem tão atacados quanto nós, não têm a experiência que nós temos, não têm a vivência que nós temos. Então esse é mais vulnerável à prática sexual ilícita, como disse aqui o escritor, é mais vulnerável às drogas também, até mesmo por alguém chegar e falar, experimenta, você não experimentou, mas como é que é legal, é mais fácil de ser convencido do que alguém adulto, como alguém chegar e tentar persuadir uma pessoa que você tem experiência na vida de fazer alguma coisa que é errado, tentando convencer que é o bem. É mais difícil. Já com as nossas crianças, com os nossos jovens irmãos, é mais fácil. O inimigo tem mais êxito quando o assunto é alguém inexperiente. Louvado seja Deus. Sinop 2. Mesmo após a queda, o ser humano possui livre arbítrio e é responsável por essas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Esse livre arbítrio aqui, irmãos, só faz mal para nós, porque eu não vou nem começar primeiramente por Deus, vou começar dentro de casa. Quando o filho começa a achar que ele acha as coisas lá de fora melhor do que as de dentro de casa. Exemplo, o filho pródigo, vivia com o pai, tinha tudo dentro de casa e saiu para procurar lá fora coisas que só fez mal para ele. Esse é o chamado livre-arbítrio. O pai não podia prendê-lo dentro de casa por ser pai. Não tinha autoridade suficiente para dizer, não, você vai ficar e você não vai sair, Isso chama livre-arbítrio. O homem, quando Deus formou o homem e deu para ele esse livre-arbítrio, deu para ele uma condição: se você não quiser ser parecido comigo, você tem outras opções. Se você não quiser conviver comigo, você também tem outras opções. E assim foi feito, irmãos. O homem foi convencido pelo inimigo das nossas almas que o fruto do conhecimento do bem e do mal tornaria ele igual a Deus. E a gente vê isso todos os dias, irmãos, nos noticiários, pessoas aí que querem ser mais sábios que Deus, pessoas aí que falam até que Deus não existe,
que coisas que Deus fez não foi Deus que fez. O homem quer tomar muitas vezes o lugar de Deus, e isso, irmãos, só faz mal. Faz mal para ele, faz mal para aqueles que têm de receber este suposto conhecimento para si. Louvado seja Deus. Lição de número 3, tópico 1. Pastor, vamos trabalhar. Aleluia. Do arrebatamento à glorificação. Isso. A realidade das enfermidades com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Gênesis 3:19. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixará doente em leito, 2 Timóteo 4:20. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem o poder para nos curar de todo mal. Isaías 53:4, Mateus 4:23, Hebreus 13:8. Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Jó 20:22-19-25. Glória a Jesus. A degeneração dos órgãos estão trazendo para nossos dias de hoje tudo aquilo que nós recebemos dentro da casa do Senhor como aprendizado. Louvado seja Deus, quando começamos a voltar à prática do pecado, isso vai começando a se desfazer também. Isso no mundo espiritual. Assim como o físico, a nossa vida espiritual precisa de ter alimento, precisa de se fortalecer em Deus. E quando nós começamos a praticar o pecado, nós começamos a perder aquilo que aprendemos. Como, por exemplo, a pessoa que tem costume de pregar, de louvar, enfim, de fazer a obra do Senhor, começa a aderir à vida pecaminosa, ele começa a perder o dom da palavra, ele começa a perder o dom de louvor. Isso por conta, irmãos, das enfermidades que atingem a área interna espiritual. Louvado seja Deus. Quando fala que o homem volta ao pó da terra, significa que faliu, ou seja, acabou-se aquele projeto. Quando o homem morre espiritualmente, irmãos, também acaba. É como, por exemplo, o que eu acabei de falar, uma pessoa prega, tem o dom de pregar, e um dia ele se desvia. A pessoa não é tirada a unção, porque Deus ele não tira a unção. A pessoa, eu sou um pregador, eu sou um pastor. Quando ele morre, se ele for para o inferno, o diabo vai dizer: está vindo aí um pastor, está vindo aí um pregador. Ou seja, Deus ele não vai tirar o dom. Você deixou de exercer, foi você que abandonou, e não foi Deus que tomou. É como nós, irmãos, nos dias de hoje, só nós podemos nos separar de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus, mas nós podemos nos separar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Esse tal de orgulho aí também é outra coisa que nos separa de Deus. A acepção de pessoas também é coisas que nos separam de Deus, porque nós vemos o que nós vemos não é o que Deus vê.
Às vezes a gente olha para as pessoas, julga que aquela pessoa não tem capacidade para fazer tal coisa, mas Deus, Ele vê de outra forma. Às vezes a gente olha para alguém e fala: quem é essa pessoa? É como no dia do arrebatamento, irmãos. Será surpresa para muita gente. Vamos olhar e ver alguém e falar: você. Ou seja, não acreditaríamos, enquanto tínhamos vida, que Jesus iria salvar aquela pessoa. É como a gente olhar para pessoas de outra denominação que vive outra crença, né, e achar que aquela pessoa não vai para o céu. Jesus, ele pode salvar, irmãos. Jesus, ele pode salvar até no último momento de vida, né? Enquanto a vida há esperança. Eu falo isso porque no último momento de vida, se aquela pessoa se arrepender verdadeiramente, Jesus, ele salva. Jesus, ele leva para morar com ele. Lembra do ladrão do homem da cruz lá? Aquele homem, ele foi malfeitor até no último momento, mas arrependendo-se, Jesus disse: olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, olhando para uma pessoa que está lá fora, de outra dominação, não podemos julgar que essa não merece. Aliás, o perdão é justamente para quem não merece, né? Se nós julgar que o perdão é para quem merece, ninguém merece, irmãos. Ninguém merece o sacrifício que Jesus fez. Se fosse assim, ele não precisava ter vindo, né, e sofrer tudo que sofreu pela nossa vida. Ele só veio porque ele viu, olhou do céu e não viu um merecedor sequer, né? Se não fosse pelo sacrifício dele, que seria nós, né? Louvado seja Deus. O corpo glorificado. Louvado seja Deus. Irmã Deise. O corpo glorificado. A esperança do Salvador, do salvo por Cristo, que vive em santificação e de uma redenção completa, inclusive do corpo, é o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto é metaschematizo. Língua estranha. No grego. E significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Glória a Jesus. Irmãos, quando fala aqui da santificação, é algo que nós precisamos para ver ao Senhor. Nós estamos no último tópico aqui da última lição, já quase finalizando, e uma informação muito importante: sem a santificação, ninguém virá a Deus. Então, quando fala da santificação aqui, não está falando do corpo inteiro. Você já viu alguém falar assim que Deus, ele só quer o coração? Está errado, irmãos. Deus nos fez em tríplice unidade. Somos corpo, alma e espírito. Então Deus não vai querer só o coração. Ele nos dotou de tríplice unidade. Então não vai ter uma parte santificada e a outra não. Então tanto a nossa alma, como o nosso espírito, como o nosso corpo precisa glorificar ao Senhor. Ah não, eu sou uma pessoa que eu vivo, vou em todos os cultos, eu adoro a Deus, eu oro, mas eu não adoro a Deus com o meu corpo. Com o meu corpo eu me visto do jeito que eu acho bom, eu me comporto do jeito que eu acho bom, mas na igreja eu sou outra pessoa. Está errado, irmãos. O nosso corpo precisa glorificar o nome do Senhor. Eu preciso chegar nos lugares, irmãos, e sem abrir a minha boca, as pessoas identificarem que eu sou crente, as pessoas identificarem que eu sou diferente. Eu não preciso pregar com eloquência, ter uma grande sabedoria para alguém olhar para mim e falar assim: você é crente. Não, irmãos. O nosso corpo precisa mostrar isso. E como? Com o nosso comportamento, nosso jeito de falar, as nossas vestimentas. A gente vê tanta justificativa por aí, irmãos,
sobre vestimenta, sobre comportamento, que não adianta nem a gente querer conversar, querer dizer que está errado. Não adianta, as pessoas têm argumento para tudo. É um tal de nada a ver, irmãos, para tudo. É um nada a ver também morar no céu, irmãos. Essa é a grande verdade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos estar com o nosso ser todos os dias, irmãos, lutando. O que é a palavra? O que João disse lá em Apocalipse, né? Que se nós quisermos morar com o Senhor, nossas vestes precisam ser lavadas todos os dias. Bem-aventurados que lavam. Ele não vai dizer assim, bem-aventurados os que lavaram, ou os que vai lavar, não, é os que lavam. Então, todos os dias nós precisamos estar nos santificando, se nós quisermos ver ao Senhor. Louvado seja Deus. O nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. Olha o que eu falei, irmãos, a condição lá do primeiro homem de Adão, que era semelhante a Deus. Nós vamos ver nessa última comparação aqui, que nós teremos um corpo transformado, semelhante ao corpo de Cristo, isso para morar no céu. Quando o cidadão do céu foi colocado aqui na terra com a essência de Deus, ele era cidadão do céu porque ele precisava viver uma vida do céu aqui na terra. Então, para nós morar no céu, nós precisamos ter o nosso corpo transformado, e isso, irmãos, é conforme nós vivemos aqui. Não adianta eu querer viver de qualquer maneira, fazer tudo que eu quero fazer aqui, achando que Jesus vai transformar o meu corpo para morar no céu. Não, isso não vai acontecer. Você tem que viver aqui na terra já no ensaio para morar no céu. Não adianta eu querer viver tudo que o mundo quer, ter a minha glória já aqui na terra e saber, não, quando eu morrer, eu sou feliz aqui, eu vou ser mais feliz ainda lá no céu. Eu já vi isso, nem conto quantas vezes, irmão. Está errado. Eu já vi pessoas falando também, irmãos, dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa tão boa que eu não preciso nem ir para a igreja. Quando eu morrer, Jesus vai me levar direto para o céu, de tão boa que eu sou. A pessoa se julgando ser boa, porque de certa forma faz caridade aqui na terra. Isso também, irmãos, não é mérito para levar ninguém para o céu. Ser pessoa bondosa, irmãos, é obrigação. E o que Jesus falou? Que aquele que faz só aquilo que lhe imposto, né, comete pecado, irmãos. É servo inútil. Então, ser bondoso, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa decente, não é mérito para morar no céu, é uma obrigação sua. Você precisa ser uma pessoa boa. Você foi feito dessa forma, irmãos. Então, isso não é mérito para morar no céu. Para ter o corpo glorificado e morar com o Senhor, precisa andar conforme a vontade de Jesus aqui na terra. O verbo transformar nesse texto esse negócio que a irmã deles falou aí, metachesmatismo, sei lá, meu Deus do céu. Aqui no grego significa mudar a forma. Eu prefiro mudar a forma, porque falar esse nome estranho. Esse negócio é mesmo. Será mudança do corpo terreno, irmão, terreno carnal e mortal. Então o que Jesus quer é uma mudança no corpo, esse nome estranho aí. Quando fala metanoia, é uma mudança da mente. Você precisa mudar a sua mente. Se você tem um pensamento quando você está lá no mundo, quando você vem para a casa do Senhor, você precisa mudar essa mente. A conversão é por completa. Você não vai converter o seu corpo só, não. Você tem que converter o seu espírito, você tem que converter e domar a sua alma, para que você mande nela. Não é deixar, se você deixar ela ficar mandando em você, ela vai pôr o corpo todo em perdição. Então convenção é intrínseca. Assim como nós somos tríplice unidade, nós temos que converter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Aqui está falando da conversão do corpo. Esse nome aqui no grego significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, da carne, envolto de carne, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, no homem perfeito. Ou seja, irmãos, você vai ter que se igualar ao corpo de Cristo.
para ir morar no céu. Jesus veio a essa terra, nos deixou exemplos a ser seguidos, para que nós fôssemos igual a Ele. Tanto é que Ele diz: olha, se vocês crerem, fará essas obras e outras ainda maiores. Ou seja, irmão, por que nós não fazemos as obras que Jesus fez? Alguma coisa está errada. Ou nós não cremos, ou nós não estamos vivendo como Jesus quer que nós vivemos, né? Para nós buscar algo lá fora, para nós orar para o enfermo e ele ser curado, para nós orar para o coxo e ele se levantar, como Paulo fez junto com João, Pedro e João, quer dizer, na porta do templo chamada Formosa, orou e o homem se levantou, irmãos. Isso não acontece mais nos nossos dias, porque nós estamos deixando de viver a essência do Senhor. Então, como aqui o escritor está nos recomendando, irmãos, para nós voltarmos, mudar o nosso corpo carnal, é para mudarmos também nossa alma, o nosso espírito, glorificar a Deus em tudo, irmãos, no nosso falar, no nosso entrar, no nosso sair. Sabe quando nós chegamos lá no nosso trabalho, alguém nos identifica como cristão? Ou quando alguém chega no nosso trabalho, vai nos identificar como cristão, vai olhar para você e vai ver que você é diferente, não só pela vestimenta, mas do seu jeito de falar, do seu jeito de tratar as pessoas, né? Provérbio 15, Salomão nos dá uma lição acerca disso. Ele vai dizer que a palavra branda desvia o furor. Então, quando alguém trata você com ignorância e você trata ele com paciência, com calmaria, ele vai ver que você é diferente. Então, quando Jesus diz para a gente oferecer a outra face, também fala disso. É o oposto do agressor. O oferecer outra face significa, a outra face significa isso. Alguém te agredir com palavra, aí o outro lado, o lado oposto da agressão é você ir com a palavra branda. Jesus te ama, não faça isso, eu também te amo, né? Dar um peso de mão, mostrar que você é diferente, mostrar que você é do jeito que Jesus quer que você seja. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Sinal terceiro: apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação quanto ao seu corpo será transformado e semelhante ao de Cristo. A última sinopse aqui. Essa é a esperança, a grande esperança de todo crente, irmãos, é ir morar no céu. Para ir morar no céu, primeiro a gente precisa passar por esse processo aqui de transformação. E todos, irmãos, vão chegar a esse nível, né? Todos vão alcançar, quer dizer, esse evento, né? Os que estão mortos vão ser ressuscitados e vão também se encontrar com o Senhor. Isso para tomar posse da vitória ou não, igual estão vivos. Também vão se encontrar com o Senhor para tomar posse da sua vitória ou não. Então, nós que estamos vivos, cuidamos para que não perdamos a nossa grande esperança. Amém? Louvado seja Deus. Chegamos ao término da nossa lição. Vamos para a resposta que eu tenho cobrado para os irmãos toda semana. Quantos responderam? Ninguém respondeu, né? Nós temos tempo ainda, nós temos ainda 13 minutos ali. Vamos fazer essa resposta? Quem está com as listas na mão? Primeira pergunta. Eu falei que uma hora eu ia apertar vocês. Como era a vida de Adão e Eva antes da queda? É uma resposta bem grande, irmãos. Tranquilo na presença de Deus, não precisava trabalhar, não precisava. Tudo que eles queriam, né? Só trabalhar, queria ser alimentado das frutas. Eles viviam em perfeita harmonia com Deus, consigo mesmo, e de si amigo, com a natureza. A resposta é essa aí. Adão e Eva, pode escrever, irmão, a resposta de vocês. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Pode responder, já tem. Segunda resposta, o Montônio não vai responder não, Montônio? Não vai responder não? Tem que responder para depois, quando o senhor for lá, falar assim, a resposta é essa.
Pergunta número 2. Qual o nome dado ao transtorno mental ligado ao envelhecimento? E o que ele significa? É aquele nome lá estranho. Gerontofobia. E o que ela causa? Medo de envelhecer. Pode responder, irmãos. Ele fica velho. Terceiro questionamento. Qual a relação entre livre-arbítrio e responsabilidade humana em relação ao corpo? Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal? A resposta é essa. Quatro. É possível ao cristão enfrentar sofrimento persistente, inclusive doenças? Qual deve ser seu comportamento? Continuar confiando em Deus e acreditando na promessa dele. Essa situação do dia a dia. Sim, precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimento persistente. O corpo humano também será alvo da redenção? Como? Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme ao corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Filipenses 3, 20 e 21. Próxima aula, o corpo como templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Pastor, venha para cá. Terminar esse trabalho de hoje.